Só uma coisa é capaz de tirar de casa, em pleno domingo, 150 milhões de brasileiras e brasileiros: eleger seus representantes. E todo mundo tem um palpite para dar sobre isso. Ao lado de amigos que não falavam de política. Fui uma família que sempre preocupou com o outro. Todos somos cobrados a nos posicionar de alguma forma. Bom dia, grupo. Um passarinho me contou que esses candidatos ficam sujando a cidade. E o grande desafio é passar informação segura e com credibilidade. As pessoas com quem você se informa, as suas fontes de informação. Sem dar espaço para mentira. Mentira é mentira. Mentira fere, mentira machuca. Ser cidadão independe de posicionamentos políticos. Ela ser um cidadão no futuro embasada e sabendo que uma sociedade ela tem que ser correta, justa. Defender a democracia nada tem a ver com liderança de direita, esquerda, centro ou qualquer ideologia. O que move a tua liderança política social, tem a ver com garantir que 150 milhões de brasileiros continuem saindo de casa em pleno domingo com o mesmo objetivo: eleger seus representantes. Povo, liberdade, cidadania, democracia, vontade de ajudar o país, né, minha filha? Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Passo a fazer minha autodescrição. Sou um homem branco de 46 anos, de olhos e castanho escuros e traços orientais. Estou vestindo um paletó grafite, camisa branca e gravata vinho. Informamos que esta audiência pública tem formato híbrido semipresencial e é transmitida pelo canal oficial da Justiça Eleitoral no YouTube. Buscando atender às boas práticas de acessibilidade, solicitamos a todas e todos que fizerem uso da palavra a gentileza de realizarem sua autodescrição, previamente à manifestação oral, procurando abranger as dimensões de atributos físicos e informações sobre as vestimentas e acessórios utilizados. A seguir, terá início a audiência pública com o objetivo de receber sugestões de aperfeiçoamento da minuta preliminar de resolução, com a finalidade de regulamentar a prestação de contas dos recursos do Fundo Especial de Assistência aos Partidos Políticos, Fundo Partidário, destinado pelos partidos políticos ao Instituto ou à Fundação de Pesquisa e de Doutrinação e Educação Política. Ademais, também é objeto da presente audiência pública a coleta de sugestões pelos interessados acerca da correlata minuta preliminar de resolução, a vigorar em caráter temporário e que regulará o procedimento de apresentação da prestação de contas de fundações e institutos ora tratada, inclusive já aplicável ao exercício financeiro de 2021, até que ocorra a disponibilização de sistema informatizado específico pela Justiça Eleitoral. O ato convocatório e as minutas das resoluções encontram-se disponíveis em página específica no sítio eletrônico do TSE, na seção de Serviços Judiciais, item Audiências Públicas. Compõe a mesa desta audiência pública as seguintes autoridades: Sua Excelência o Senhor Ministro Sérgio Banhos, relator desta instrução; Senhor Assessor-Chefe da Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias, Dr. Heron Pessoa; e o Senhor Assessor-Chefe do Gabinete do Ministro Sérgio Banhos, no TSE, Dr. Eilson Almeida. Senhoras e senhores, a seguir tem a palavra para a abertura dos trabalhos Sua Excelência o Senhor Ministro Sérgio Banhos, relator desta instrução. Boa tarde a todas e a todos. Eu agradeço desde já a presença de todos, seja presencialmente, seja virtualmente. Agradeço também e saúdo os ilustres integrantes dessa mesa, o senhor assessor-chefe da Assessoria de Exames de Contas Eleitorais e Partidárias, Dr. Heron Pessoa, de todos já conhecido, uma referência no trato dessa importante questão, que é o exame necessário das contas de partido e também de candidaturas. Também saúdo o senhor assessor-chefe de gabinete, Dr. Eilson Almeida, meu braço direito no gabinete, servidor exemplar dessa corte. Saúdo as autoridades, servidores e colaboradores da Justiça Eleitoral
minhas senhoras, meus senhores e todos os cidadãos que acompanham esta importante audiência pública por meio das plataformas digitais. Atendendo às boas práticas de acessibilidade, passo a fazer a minha autodescrição. Sou um homem de cor de pele branca, um pouco bronzeada, cabelos castanhos escuros, também um pouco embranquecidos já pela idade, uso óculos, estou vestindo terno de cor azul, uma camisa de cor branca e uma gravata também de cor azul. Agradeço mais uma vez a presença de todos e, na verdade, já passando para a audiência pública, eu digo que nosso encontro tem por objetivo a coleta de sugestões de aperfeiçoamento à minuta de resolução destinada a regulamentar a prestação de contas dos institutos e fundações partidárias vinculadas aos partidos políticos, bem como em relação à minuta que vigorará em caráter temporário, disciplinando o correlato procedimento até o desenvolvimento específico de sistema para a referida prestação. Para tanto, estima-se um período de até 2 horas para a apresentação das sugestões por parte de Vossas Senhorias, podendo esse tempo eventualmente ser estendido. As pessoas previamente inscritas para o uso da palavra serão chamadas a fazê-lo conforme a ordem de inscrições. As manifestações se destinam exclusivamente à exposição de sugestões e serão necessariamente precedidas da identificação de nome e instituição a que a pessoa inscrita representa, se for o caso, para fins de registro em nosso sistema. Para cada manifestação, será concedido o tempo de 5 minutos, independentemente do número de sugestões apresentadas. Poderão ainda ser trazidas sugestões por escrito até às 23h59 de amanhã, dia 20 de maio, sendo certo que é obrigatório a quem se manifestar oralmente que também, por gentileza, encaminhe suas considerações por escrito. As sugestões deverão ser encaminhadas por meio de formulário disponibilizado no sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral, na seção de Serviços Judiciais, no item Audiências Públicas. Previamente à chamada das pessoas inscritas para manifestação oral, indago às autoridades da mesa se gostariam de manifestar-se. Não restando, então, manifestações da mesa, neste momento passamos a ouvir as sugestões. Eu procedo à chamada das pessoas inscritas segundo exatamente essa ordem de inscrição. Eu perguntaria, primeiro abriria a palavra ao Dr. Giovanni Couto da Silveira, da Transparência Eleitoral Brasil. Eu não estou vendo se está presente, deve estar virtualmente ligado. O senhor me ouve, doutor Giovanni? Boa tarde. Boa tarde, doutor Giovanni. Olá, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Giovanni Couto da Silveira e falo nesta tarde em nome da Transparência Eleitoral Brasil. Tem a palavra, excelentíssimo ministro? Tem sim, por favor, por 5 minutos. Perfeito. Boa tarde a todos e a todas novamente. Eu gostaria de cumprimentar o excelentíssimo ministro, o relator da presente proposta de minuta de resolução, Sérgio Silveira Banhos, e na pessoa de Vossa Excelência, todas as demais autoridades que compõem a presente audiência pública, os demais representantes de partidos políticos, de associações, de entidades e cidadãos que participam ou que acompanham a presente audiência pública. Inicialmente, gostaria de realizar minha autodescrição. Eu sou um homem de porte médio, me considero pardo, cabelos castanhos escuros, visto hoje um terno azul listrado com uma camisa preta, uso óculos e ao fundo existe uma estante de livros e também uma mesa com um computador.
Diante dessa autodescrição, eu inicio a minha exposição, inicialmente agradecendo pela oportunidade de participação em nome da Transparência Eleitoral Brasil, da presente proposta de minuta de resolução. Consideramos sempre muito pertinente e importante participar de eventos como o que é realizado hoje para debater um tema que é de fundamental importância, envolvendo tanto recursos públicos utilizados pelos partidos políticos, quanto também as fundações partidárias, que têm um importante papel dentro da democracia brasileira. E diante desses aspectos, também gostaria de ressaltar, em caráter introdutório, a questão relativa à minuta de resolução, que foi muito bem detalhada pela unidade técnica deste COLEM, do Tribunal Superior Eleitoral, e que proporciona ali um detalhamento muito específico e com certeza vai facilitar a prestação de contas pelos partidos políticos em relação às contas das suas respectivas fundações partidárias. Mas agora, diante desses aspectos introdutórios, eu gostaria de ressaltar a Vossas Excelências algumas sugestões de alteração que gostaríamos que fossem implementadas diante do excelentíssimo trabalho que foi realizado no caso em questão. A nossa primeira proposta, Excelência, vai ao encontro da previsão estabelecida no artigo 5º, parágrafo único da minuta de resolução principal, e tem como foco ali a questão ateniente à possibilidade de, por meio de decisão judicial fundamentada, ser possível requerer o envio de extrato eletrônico da conta bancária. Com base nesse aspecto, a nossa sugestão é que seja estabelecido um lapso temporal em relação a essa proposta, sendo possível que essa requisição seja feita apenas a partir do momento final para a prestação de contas. Então, antes disso, consideramos que teria uma interferência ali em relação à forma de gestão desses recursos. Então, consideramos pertinente essa alteração para que se estabeleça um lapso temporal possível para a requisição. Em conjunto com essa proposta, na justificativa que apresentamos já na submissão da proposta, tem relação com a necessidade de delimitação específica em relação à requisição abranger a conta de recursos oriundas de recursos do fundo partidário ou se também essa requisição poderia abranger a conta de recursos privados. Por mais que a resolução trate especificamente de recursos públicos, ao meu ver, esta questão ali da resolução poderia ser mais detalhada nesse parágrafo para evitar algum tipo de questionamento ou dúvida futura. Em conjunto com isso, nossa segunda sugestão vai ao encontro do artigo 9º da presente proposta de resolução e tem como foco uma pequena alteração redacional ali que vai tratar sobre o documento fiscal idôneo. Em relação à descrição e aos aspectos que devem compor esse documento, entendemos que seria necessário que a descrição detalhada fosse acompanhada da individualização de cada serviço ou produto que faça relação a ela. Com isso, consideramos que haverá uma maior segurança jurídica, pois se trata de um documento de difícil alteração no momento da prestação de contas. Então, acreditamos que isso também vai facilitar o detalhamento que deve ser feito pela fundação partidária. A nossa terceira proposta de alteração, Excelência, tem relação com o artigo 9º, parágrafo 3º, e diz respeito especificamente à apresentação de documentos comprobatórios sobre a entrega de algum tipo de produto ou serviço que tenha sido declarado. Entendemos que ali há uma certa dificuldade diante da abrangência da terminologia que é utilizada e consideramos também que seria possível, dependendo da forma como colocado, a apresentação de um rol, ainda que exemplificativo, em relação aos documentos que podem compor essa questão ali ateniente a quais tipos de elementos probatórios que poderiam ser apresentados. E isso vai ter relação também com a nossa última proposta, mas antes dela, em relação ao artigo 12, parágrafo 6º, está a nossa quarta proposta de alteração, e que vai tratar especificamente sobre o prazo para regularização processual, seja da fundação, seja dos responsáveis por essa entidade. Ao ler toda a resolução, entendemos que diversos aspectos do processo de prestação de contas são permeados por prazos específicos já elencados nela. Mas, ao contrário, ao tratar e fazer essa possibilidade, ao propor essa possibilidade ali de regularização, não existe um prazo estabelecido. E, por conta disso, entendemos que, para trazer maior segurança jurídica e equidade com relação a este aspecto, sugerimos ali, então, o estabelecimento de um prazo de 10 dias,
tal como previsto em outras etapas ali do processo de prestação de contas em relação a outros aspectos semelhantes a este. E, por fim, Excelência, a nossa última proposta de alteração se relaciona ao artigo 14, parágrafo 6º, inciso 4º, da resolução, e que também se relaciona muito com aquele aspecto que já abordei nesta fala em relação às provas materiais dos gastos realizados. Entendemos que talvez esse seja um aspecto que só vai ter maior efetividade a partir das decisões futuras que venham a ser proferidas com base nessa temática da prestação de contas, mas talvez fosse interessante, já neste momento de debate da minuta de resolução, a apresentação de um rol que detalhe quais os tipos de provas materiais sobre os gastos realizados que podem ser utilizados pelo partido político, ainda mais diante da própria resolução estabelecer um prazo limite ali para a apresentação dos documentos ao longo desse processo de prestação de contas, Excelência. Então, com base, essas seriam as 5 propostas que, em nome da Transparência Eleitoral Brasil, apresento a Vossa Excelência e aos demais autoridades que compõem a mesa, agradecendo a atenção e a atenção dispensada e desejando um excelente trabalho na tarde dessa audiência pública. Muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor Giovanni da Silveira, pelas excelentes sugestões que trouxe aqui e que serão consideradas com certeza quando da nossa reanálise da minuta. Eu reafirmo e renovo o pedido para que essas colocações que foram feitas agora sejam também encaminhadas por meio do formulário que eu já citei, formulário eletrônico, que está disposto ao site do TSE. Passando de imediato, então, para o segundo participante, Dr. Marcelo Santiago de Pádua Andrade, que representa a Fundação Perseu Abramo, com a palavra, se estiver presente, conectado. Muito boa tarde, o senhor tem o tempo de 5 minutos. Tá. Será que está funcionando agora? Agora sim. Desculpem, gente. É isso, por favor. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade da fala. Agradeço ao ministro Sérgio Banhos. Meu nome é Marcelo Andrade, falo em nome da Fundação Perseu Abramo. Quanto à minha autodescrição, eu sou branco, tenho 44 anos, cabelos castanhos, uso óculos e estou usando hoje um sobretudo preto. E para que a gente aproveite bem, quer dizer, esse nosso prazo aqui, essa nossa oportunidade de fala, vamos direto aqui aos pontos em que nós entendemos relevantes, né, após uma discussão que foi feita com a Fundação sobre os termos das minutas que foram apresentadas. O primeiro ponto que nós temos a suscitar diz respeito ao prazo para prestação de contas. O artigo 10 vai dizer que, da aprovação dessas resoluções, as contas devem ser apresentadas em até 60 dias. E nós entendemos que, como este é um ano eleitoral, e considerando o momento em que esse debate é feito, e também a possibilidade de que essas resoluções sejam aprovadas com bastante celeridade, aliás, como é a marca da Justiça Eleitoral, nós imaginamos que vai acontecer a coincidência daquele momento mais crítico do processo eleitoral com o instante em que as contas das fundações devem ser apresentadas. E quando isso acontecer, haverá sempre uma necessidade de um diálogo institucional muito grande entre a fundação, o partido e a própria Justiça Eleitoral, de forma que nós entendemos que seria conveniente que esse prazo fosse postergado. Acreditamos que um prazo razoável fosse dezembro desse ano de 2022, sendo que, na verdade, nós até imaginamos que para melhor fluência dos trabalhos e para que não houvesse necessidade de serem feitas adaptações apenas provisórias, que a prestação de contas efetivamente passasse a ser prestada no momento em que já estivesse disponibilizado o sistema permanente que a Justiça Eleitoral há de implementar para que as fundações possam prestar as suas contas adequadamente. O segundo ponto da nossa preocupação vai dizer
vai dialogar com o artigo 9º da resolução transitória, em que nos parece que ela é demasiadamente aberta quanto às sanções que serão cabíveis na hipótese de desaprovação das contas. Nós sabemos que não é o instante, que não é o momento para se fazer qualquer tipo de digressão sobre essa obrigatoriedade da prestação de contas das fundações, que foi reconhecida em julgamento de questão de ordem em prestação de contas pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral, mas, de toda maneira, nós acreditamos que, visualizando o que consta da Constituição e também da Lei 9.096, nós verificamos que todas as obrigações que são previstas em lei, especialmente as sanções para as hipóteses de desaprovação de contas, elas são todas direcionadas ao partido político. Imaginamos, então, especialmente num momento tão importante da República, em que cada poder busca estabelecer com clareza qual é a sua função, o seu papel institucional, nós acreditamos que antes da vigência dessas normas sobre a prestação de contas das fundações, seria extremamente importante, acreditamos, que fosse dada ciência ao Congresso Nacional, que fosse feita uma espécie de mora legislativa, para que fosse dada a possibilidade a que o Congresso Nacional estabelecesse não só as condutas, como há de acontecer com os gastos da Fundação e sua prestação de contas, mas também, especialmente, quanto às sanções a que estão passíveis de serem atingidos. Acreditamos que isso seria um reforço ao princípio da legalidade, aquela ideia de nula pena sine lege, especialmente um reforço ao papel institucional de todos os poderes, especialmente o poder judiciário e também o poder legislativo. O terceiro ponto que nós suscitamos diz respeito ao artigo 14, parágrafo 4º, inciso 4, da minuta de resolução permanente, que vai dizer lá num certo momento em que, após verificada a conformidade formal da prestação de contas, vai ser feita pelo setor técnico o exame da pertinência dos gastos realizados com fundo partidário e as normas fixadas no Estatuto da Fundação. A Fundação Perseu Abramo é uma fundação extremamente tradicional, que tem a sua atuação pública e muito forte. Não seria nenhuma dificuldade fazer a prova da ocorrência no plano empírico de todos os fatos contábeis que serão apresentados à Justiça Eleitoral. Mas nós imaginamos que seja muito importante também que esse artigo ele seja um pouco mais esclarecido, para que seja dito que a Fundação ela pode então, realizar todos os gastos que estejam conforme a finalidade do artigo 53 da Lei 9.096 e também com as questões atinentes à sua própria subsistência, e que esse exame do Estatuto das fundações e dos institutos, ele não poderia ser tão aprofundado a ponto de se requerir se lá efetivamente está a autorização para a realização de qualquer dos gastos que são prestados perante a Justiça Eleitoral. Basicamente, são essas as considerações que nós trazemos à apreciação do Tribunal Superior Eleitoral, que podem ser resumidas aqui, então, da seguinte maneira, né? Acreditamos que seja importante a concessão de um prazo adicional para a preparação, né, porque haverá uma migração de sistemas, né? As fundações, na forma do artigo 66 do Código Civil, prestam suas contas, são analisadas pelo Ministério Público das Fundações e teria que haver um esforço aí para adequação de relatórios, procedimentos para a Justiça Eleitoral, e acreditamos que esse prazo de 60 dias, considerando ainda a fluência do microprocesso eleitoral que está para se iniciar, vai gerar uma série de tumultos. Então, nós sugerimos ou que o prazo seja prorrogado para dezembro de 2021, ou então, que seria o cenário mais adequado, que as contas fossem prestadas assim que o sistema permanente a ser desenvolvido pela Justiça Eleitoral esteja disponível, evitando com isso retrabalho. E as outras questões, como a gente falou, diz respeito com a nossa preocupação com o princípio da legalidade, especialmente no que toca às sanções, imaginando que seria adequado que se desse oportunidade do Congresso Nacional legislar sobre a matéria. E o terceiro ponto diz respeito com aquela questão atinente à autonomia das fundações, que nas suas atividades tem estreita ligação com a liberdade de expressão e também com a liberdade de cátedra, considerando que muitas das suas atividades têm esse aspecto pedagógico de desenvolver a
a doutrina e o estudo da política. São essas as considerações que nós temos a fazer. Agradeço imensamente a oportunidade de falar em nome da Fundação Perseu Abramo e devolvo, então, muito agradecido, a palavra ao senhor ministro relator. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Marcelo Andrade. Destaco a excelente apresentação e a qualidade técnica dos pontos trazidos que vão ser efetivamente considerados na nossa análise. Muito obrigado. Eu teria aqui uma primeira notícia que a doutora Edilene Lobo não participaria, mas estou vendo que a doutora Edilene Lobo, salvo engano, está presente virtualmente. Está me escutando, doutora Edilene? Sim, ouvindo bem, obrigada, boa tarde a todas e todos. Estou às ordens, presidente. Então, já registrando que é um prazer tê-la aqui participando desse evento, a senhora tem 5 minutos para colocar as suas considerações, destacando que a doutora Edilene Lobo representa o Partido dos Trabalhadores. Por favor, doutora Edilene. Muito obrigada, ministro. Na sua pessoa, cumprimento a todas e todos. Passo a minha autodescrição, me apresentando como uma mulher negra. Eu estou vestida com um casaco na cor vermelha, tenho cabelos curtos e estou aqui na Sala dos Advogados, aliás, destacando a importância dessa magnífica missão que a advocacia brasileira tem, inclusive junto à Justiça Eleitoral. Eu agradeço mais uma vez, presidente, senhores, senhoras, e faço acréscimos ligeiros à manifestação da Fundação Perseu Abramo, na pessoa do doutor Marcelo, para destacar inicialmente, presidente, senhoras e senhores, que a prestação de contas ela é muito importante no modelo democrático, porque quem aplica o recurso público precisa dar conta dele para a sociedade, para a coletividade. Por isso que o tema tem que merecer regras muito claras, bem redigidas e aplicadas, para que o controle se destine à sua finalidade, que é propiciar que as funções tão importantes dessas instituições no modelo democrático, como partidos, fundações e outras organizações como os institutos partidários, possam prestar o seu mistério e colaborar para o modelo de melhoria da vida das pessoas. Então, principio destacando a importância da prestação de contas. Também, excelência, é importante dizer que é essencial que a regulação, aqui direto no tema dessa audiência pública, que a regulação se faça nos quadrantes da Constituição e da legislação. E nesse ponto, com todo respeito, parece que a resolução, particularmente aquela provisória, vai merecer, como destacou a Fundação Perseu Abramo, que haja uma lei prévia regulando fundamentalmente quais são as pretensas penalidades, como podem ser dosadas no processo de prestação de contas das fundações e, principalmente, as possibilidades de mitigação da pena, considerando que as fundações são majoritariamente financiadas com recurso do fundo partidário. Por isso, excelências, é fundamental que se trabalhe aqui, nesse primeiro momento, a manter a resolução provisória, que se trabalhe, como é a sugestão do Partido dos Trabalhadores, que essa resolução provisória traga regras de transição nessa primeira etapa e que contenha objetivo fundamentalmente pedagógico. A Fundação Perseu Abramo e certamente tantas outras que atuam no Brasil têm propósitos muito corretos, prestam serviços fundamentais, inclusive à educação e à doutrinação política, e certamente, como disse o doutor Marcelo, tem plenas condições de prestar contas. Mas é que estamos vivendo um modelo de transição e é necessário trabalhar a transição com essa generosidade própria que o objetivo dessas instituições tem. O Partido dos Trabalhadores compreende que, aplicando-se o princípio da anterioridade, não se deveria produzir a resolução para este exercício, que fosse
a manter a ideia de fazer um documento provisório. Entendemos que o ideal seria uma resolução já própria, definitiva, perene para a prestação de contas, juntamente com o sistema adequado, mas a se pensar em manter, por hora, regras provisórias, além do seu caráter pedagógico, que a vigência só pudesse ser aplicada e exigida a partir do exercício de 2023. Nesse ano eleitoral de eleições nacionais, com certeza, a demanda e a pressão sobre prestações de contas eleitorais podem trazer para esse assunto da prestação de contas da federação um acréscimo nesse momento que pode dificultar aquela finalidade que eu mencionara no início. O outro assunto, e quero registrar, Excelência, que encaminhamos por escrito todas essas considerações, o outro assunto envolve a fixação das penalidades no julgamento do tribunal. Certamente que esse julgamento deve se fazer à luz da lei pré-existente e, claro, em nenhum momento pode-se pretender que uma eventual desaprovação de contas de uma fundação, entidade autônoma com gestão própria, cause condenação por arrastamento da agremiação partidária. Pontuando esses aspectos, Excelências, dizendo que tantos outros mais que serão trazidos na tarde de hoje e que chegarão ao sistema até amanhã, nós confiamos que essa conversa pública, voltada ao objetivo que Vossa Excelência bem assentou, dará certamente bons resultados. Muito obrigada, e eu fico aqui à disposição, em nome do Partido dos Trabalhadores, pela presidenta Gleisi Hoffmann, eu endereço cumprimentos efusivos aos servidores e servidoras dessa casa, na sua pessoa, presidente Sérgio Banhos. Muito obrigada. Nós que agradecemos, doutora Edilene, advogada experiente, que já há muito vem contribuindo com a justiça eleitoral. E agora não foi diferente, trouxe questões sensíveis que serão consideradas, com certeza. Muito obrigado pela participação continuada de Vossa Excelência. O próximo seria já uma participação presencial da doutora Tatiana dos Santos Gomes Franca, que é advogada. Primeiramente, boa tarde. Passo a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de baixa estatura, tenho 1,5 m de altura, cabelos pretos, branca, uso óculos, estou usando um sobretudo preto com uma blusa cor-de-rosa. Gostaria de cumprimentar a todos, na pessoa do excelentíssimo ministro Sérgio Banhos, e parabenizar pela redação da minuta, que está bastante clara, e só fazer uma complementação no artigo 9º, em relação à clareza da redação, no que se refere à salvaguarda dos documentos para prestação de contas. A atual redação fala que os gastos da fundação realizados com recursos do fundo partidário devem ser comprovados por meio de documento fiscal idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo dele constar a data de emissão e descrição detalhada, o valor da operação e a identificação. No que se refere aos documentos idôneos e a questão das rasuras ou emendas, a minha sugestão é que se acrescente que esses documentos fiscais, em formato impresso, eles devem ser digitalizados a fim de manter a integridade de sua comprovação em momento posterior. Já na justificativa, eu trago o seguinte aspecto: a guarda de documentos e recuperação da informação é de extrema importância no processo de prestação de contas, pois evita problemas como os desgastes do papel devido ao tempo e condições ambientais, umidade e temperatura, poluição, iluminação ou pragas, e também evita a perda de documentos por causa de falta de metodologia na organização. Encerro aqui a minha participação e agradeço a oportunidade. Muito obrigado, doutora Tatiana Franca. Sinceramente, obrigado, agradecido pelas contribuições, que serão de muita valia no nosso momento de reanálise. Muito obrigado mais uma vez. E, por fim, a última inscrita, a doutora Mariana
Lagares de Paula, também advogada, 3 advogadas, a cota foi mais do que cumprida. Primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Saúdo a mesa no nome do ministro relator Sérgio Banhos. Inicialmente, vou me autodescrever. Eu tenho 1,55 m de altura, cabelos curtos na cor castanha, com mechas, olhos na cor castanha, estou usando um vestido preto com sobretudo rosa pink. Trago a essa audiência pública a inclusão de uma linha no artigo 2º da resolução. A minha sugestão é que seja incluída a linha E com os seguintes termos: relatório específico que comprove a destinação de valores por parte da Fundação para o fomento da participação feminina em programas de formação política permanente para mulheres, de acordo com a legislação vigente. Para encerrar a inclusão da referida linha, a mesma ajudará o Poder Judiciário e Eleitoral, na prestação de contas, em controlar se os valores repassados para a participação feminina realmente estão sendo usados em conformidade com a nossa lei. Muito obrigada a todos. Agradecemos. Finalizando já os nossos trabalhos, sempre some esse papel. Doutora Mariana, muito obrigado pela participação. Eu agradeço as manifestações realizadas nessa audiência pública, de muita profundidade, de muita verticalidade, de muita sensibilidade. Serão todas consideradas, eu posso garantir. Eu também gostaria de agradecer, antes de encerrar a sessão, a todos os integrantes do grupo de trabalho instituído pela Portaria 141 de 2021, que se destinou a tratar dessa importante matéria, que é a elaboração de minuta preliminar disciplinadora da prestação de contas das fundações e institutos vinculados aos partidos políticos. Agradeço ainda aos diversos setores do Tribunal que, com a costumeira dedicação, zelo e empenho, contribuíram com os preparativos para a realização dessa audiência pública, quais sejam o cerimonial, doutora Fernanda, que se encontra presente, as secretarias de comunicação, de gestão da informação, de tecnologia da informação, de polícia judicial e a secretaria judiciária. Também agradeço especialmente minha colaboradora do gabinete, senhora Rosângela Viana Rodrigues, bem como os colaboradores Matheus Felipe e Érica Santana, os quais não economizaram esforços com todas as unidades já mencionadas para a organização desse importante evento que acabamos de realizar. Eu pergunto se algum membro da mesa gostaria de se manifestar. Então, finalizadas as exposições, relembro que receberemos sugestões por escrito até às 23h59 de amanhã, dia 20 de maio. Eu reitero que as sugestões deverão ser encaminhadas por meio de formulário esse disponibilizado no sítio eletrônico do TSE, na seção de serviços judiciais, item audiências públicas. Renovo os agradecimentos pela presença de todos e declaro encerrada esta audiência pública. Muito obrigado.